Cairós FM. Ouça e adore. 9h58. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Fique ligado. Daqui a pouco, muito mais de Deus pra você, aqui na Cairós FM. Cairós FM 106,5. Baitalita Cuias e Apetrechos. Cuias, bombas e enfeites para chimarrão. Instagram, @baicuiastalita. Fone WhatsApp, 559-9701-9103. Supermercados Que Preço, qualidade com atendimento e ofertas todos os dias. Açougue, padaria, hortifruti chegando da Ceasa diariamente. Bebidas e tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Matriz Setembreiro de Carvalho 571, filial, Rua Adley Valença 502, bairro Santo Inácio. Supermercado Que Preço, o seu supermercado. Precisou de filtros para o seu caminhão ou implemento agrícola? Você encontra na Faber Filtros e Acessórios. Filtros para toda a linha diesel. Rua 15 de novembro, 3443. Fone 3412-4021. Mael Reis Central de Cargas. Qualidade e longa experiência na prestação de serviços logísticos. Fone WhatsApp 99218-8984 ou 3308-1984. Mael Reis Central de Cargas. Sempre ao lado do amigo motorista.
Agora a Pampa Associação de Benefícios terá, além das piscinas, um restaurante aqui em nossa sede. Será o Way Restaurante e Hamburgueria Artesanal. As obras já começaram. Ainda não tem o seu cartão de desconto para usar em mais de 150 empresas de Uruguaiana e de quebra ainda obter benefícios como estes do restaurante e da piscina? Ligue 55 3413 4966 e associe-se. São parceiros. Quer ter conteúdo de qualidade personalizado para sua empresa ou ministério? Entre em contato com a Inspirar Web Agência Digital. Fone 55-99642-4983. Siga nosso Instagram, @inspirar.web. Psicóloga Elisandra Vieira. Atendimento online. Instagram, @psicovida_Elisandra Vieira. Fone e WhatsApp 559-9930-3679. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Cairós 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. A sua programação está de volta. 106,5. Cairós FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. Bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, Nemoel. Bom dia, Thalita, que está aqui também nos visitando aqui nos estúdios da rádio. Imenso prazer estar mais uma vez aqui no programa, não é? Mais um sábado. E como é que foi a semana, Nemoel? Como é que as coisas estão aí? Bom dia, Elisandra. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cairós, nesta manhã de sábado. Um lindo sábado, né, Elisandra? Exatamente, hoje estamos com um sábado de sol gostoso, né? A temperatura não está quente demais, está perfeito. Tá bom, né? Mas antecede a chuva, né? Amanhã é pra chover, então... Sério? Então, estamos esperando a chuva. Mas a semana foi tranquila, claro que com todas as restrições, né? Temos que ir se adaptando, mas... logo vai voltar ao normal, aí estamos crendo nisso. Exatamente. A gente nunca pode desistir de olhar para o futuro e viver o nosso presente, porque apesar das dificuldades que nós temos enfrentado, já enfrentamos e estamos, não é, ainda nesse meio, nesse momento tão turbulento da humanidade, a gente precisa acreditar que sempre o Senhor tem reservado coisas boas para nós. Então, né, hoje a gente dando continuidade ao programa, hoje não temos nenhum convidado, mas aguardem que na próxima semana a gente vai estar aqui com uma convidada para estar trazendo um pouco da sua experiência, da sua vivência
dentro dessa situação, né, da mulher e dos temas que nós estamos abordando neste mês. O mês da mulher, o mês de março, e que o foco tem sido bastante voltado ao tema, não é, da feminilidade, da questão da mulher enquanto mãe, enquanto profissional e todos os seus papéis, as suas necessidades, as suas demandas. E hoje o assunto que eu quero estar compartilhando e conversando um pouco com vocês é a respeito da ideia da supermãe, não é? A busca de ser supermãe. E sabe que até essa questão da supermãe, a maior parte das pessoas já deve ter ouvido falar da síndrome de burnout, de Burnout, que é uma síndrome, né, que acomete profissionais, muitos profissionais da saúde e na área voltado para a questão do trabalho, do lado profissional. Mas pesquisas já estão nos trazendo resultados de que existe a síndrome da mãe, a síndrome de Burnout em mães, que é a Burnout, se eu não estou enganado, não quero mentir para vocês, mas se não estou enganado é esse nome em inglês, e que é exatamente a síndrome que pelos mesmos caminhos acomete mães que estão sobrecarregadas, se encontram com muitas tarefas, querendo dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo e acabam adoecendo. E essa síndrome, né, assim como a síndrome de Burnout, ela traz muitas consequências, tanto físicas, não é, como emocional, espiritual, mental, porque acomete a pessoa e quando isso acontece, a pessoa entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele faz com que o nosso físico e todo o nosso indivíduo, né, todo o nosso ser acabe sofrendo. Então, é algo que a gente precisa pensar. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a mulher mãe que fica nessa expectativa, que busca, que se cobra a perfeição. E aí, como é que nós vamos falar de perfeição em seres e indivíduos imperfeitos? E como eu sempre falo, é preciso muita coragem para assumir as nossas imperfeições. Porque quem somos nós, julgadores, juízes, para olhar o erro e a imperfeição do outro e julgarmos, não é? E muitas vezes nós mesmos fizemos isso conosco. E aí trazendo essa situação, né, de mães, das mãezinhas, né, como eu falo, que ficam nessa expectativa e acabam tendo consequências, acabam não conseguindo estabelecer um bom relacionamento com seus filhos, com sua família, não conseguem dar conta e adoecem. Então, o que isso nos mostra? O que nós podemos perceber hoje, atualmente? Nós estamos passando por momentos de bastante dificuldade, onde as pessoas, na grande maioria, estão vivendo muito ansiosas, muito angustiadas. E isso acomete a todos, né? Todos nós, de alguma maneira, estamos vivendo assim. Todos nós estamos sofrendo esse impacto, melhor dizendo. Não que todos estejamos vivendo ansiosos, mas a gente sofre esse impacto do que está ao nosso redor. E quando nós falamos da situação das mães em específico, que é o tema hoje, a gente observa que agora, no início desse ano, parecia que as coisas iriam retomar ao seu ritmo, né, com as crianças, as escolas abrindo, as crianças retomando, né, as aulas presenciais, mesmo que oscilando entre uma semana e outra, e os pais, as mães, conseguindo, né, retomar aos poucos a sua organização de antes. E quando de repente isso parecia que ia acontecer, nós voltamos para casa de novo, porque as escolas fecharam. Acho que teve algumas escolas apenas ficaram uma semana, outras nem chegaram a abrir, e tudo voltou novamente,
aulas online, os alunos, as crianças em casa. E aí isso traz uma outra tarefa, traz atividades ou responsabilidades a mais para essa mãe ou para essas mães. Que eu ouvi de algumas, né, falando que no ano passado acabaram deixando um pouco as crianças, né, acompanhando as aulas, a escola, e não estiveram tão presentes e perceberam o quanto que houveram prejuízos, né, no desenvolvimento escolar. Porque a criança ela não tem maturidade ainda para ficar ali tanto tempo e concentrar naquela atividade, né, da aula, da escola, e ela se dispersa e acaba perdendo, sim, muitas vezes o foco daquilo que está sendo ensinado. E então essas mães precisam acompanhar, precisam orientar, precisam estar ali, e não podemos esquecer que elas têm todas as outras atividades que antes elas já tinham. Muitas mães que são profissionais, que trabalham, né, trabalhavam fora, estão no home office, ou às vezes intercalam essas tarefas, essa atividade, ora trabalhando em casa, ora trabalhando, né, fora, e precisam dar conta de todas as outras atividades também. E isso tem trazido uma sobrecarga na ideia de que essa mulher precisa dar conta. Ela precisa dar conta de que os filhos esteja tudo bem com eles ali na escola, ela precisa dar conta de que a casa esteja perfeitamente bem, tudo limpo, tudo organizado, tudo arrumado, as refeições todas em dia, tudo na hora, todas as roupas lavadas, passadas, guardadas, e dar conta do seu trabalho, das suas atividades profissionais e tudo o mais que ela precisa, né, entregar. E nesse momento é que a gente se depara com a busca da perfeição dessa supermãe. Porque quando acontece alguma dificuldade com os filhos, por exemplo, não conseguiu aprender, ou teve uma prova, um trabalho que não teve uma nota tão boa, essa mãe acaba se culpando. Ou esse adolescente acaba entrando em isolamento dentro da sua própria casa, ele se isola da família, ele se fecha no quarto, ele quer manter o quarto escuro, ele não quer sair, e essa mãe se sente culpada porque o que eu fiz, esse é o pensamento dela, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, que o meu filho está assim. E muitas outras situações acabam acontecendo e essa mulher traz a responsabilidade e traz a culpa para ela. Ela se culpa por isso. Quando, na verdade, a culpa não é a culpa que deve cair sobre ela. E nem tampouco essa mulher deve trazer, ou essa mãe deve trazer essa responsabilidade, assim, esse peso. Por quê? Porque se ela, em algum momento, até possa ter falhado por fazer ou por deixar de fazer, ela não fez isso com a intenção. Porque nenhuma mãe, ela quer o mal da sua família, ela quer o mal do seu filho. Agora, como eu já falei, que somos imperfeitos, ela pode sim, em algum momento, falhar. E falhar, nós falharmos, não quer dizer que eu fiz tudo errado da vida inteira. Apenas significa que em algum momento eu falhei. E nós falhamos todos os dias. Quem nunca falhou, quem não falha? A gente já falhou, a gente falha e com certeza iremos falhar ainda muito mais. Só que essa culpa, quando a pessoa, mas no caso a mulher aqui que eu estou falando, quando ela assume, quando ela traz para si essa culpa, isso acaba trazendo muita consequência negativa para a vida dela, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher dessa casa, e atrapalha sim o andamento de toda essa família, de toda essa comunidade, dessa dinâmica dessa casa. Porque quando a pessoa se sente culpada, quando ela se sente responsabilizada por algo e que ela não vê como uma falha, mas que ela vê como algo que foi ruim, que ela fez de forma ruim, esse peso gera na pessoa alteração nas suas emoções, nos seus sentimentos, e ela pode sim, agora que a gente já está vivendo um período muito mais frágil, de emoções e sentimentos, a situação de isolamento que o ser humano está passando, que nós somos sociais,
isso vai acometer consequências nessa dinâmica familiar. E essa mulher, ao invés dela poder ajudar e continuar, né, desempenhando, desenvolvendo e trazendo, contribuindo, melhor dizendo, para a saúde mental dessa família, ela vai estar sofrendo psiquicamente, ela vai estar adoecendo e ela vai começar a um movimento muito introspectivo, às vezes, de isolamento, de afastamento, e isso pode levar, sim, a depressão, né, e a transtornos, a angústia, a um adoecimento físico como consequência disso, e uma série de coisas que podem acontecer devido a isso. E uns dias atrás, até eu trazendo um exemplo, uma paciente minha me mandou, no meu WhatsApp, uma matéria, assim, um texto falando que sobre mulheres, né? E falava assim, que mesmo que a casa não esteja perfeitamente bem, não é tudo bonito, sem pó, sem nada, tudo alinhado, mas que isso não significa que essa mulher é ruim. Isso não significa que ela é uma péssima dona de casa, isso não significa que ela é uma péssima mãe. Somente porque aconteceu, porque naquele momento não está tudo perfeito ou 100%. E aí o texto fala de outras situações, mas para resumir para vocês. E eu achei muito interessante esse texto, porque é exatamente assim. Muitas vezes essa mulher, ela se coloca na situação de que, se tudo não está perfeito aos seus olhos, ela então é uma dona de casa ruim, ela é uma esposa ruim, ela é uma mãe ruim, porque ela não conseguiu dar conta. Como assim? Aí ela olha para as outras e de repente assim, aquela outra é perfeita, porque ela consegue manter tudo alinhado, os filhos todos arrumados, a casa perfeitamente linda e arrumada, ela consegue trabalhar fora, ela consegue fazer tudo e tá tudo bem, e ainda está super bem com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, quando eu olho isso, o que eu penso? Nossa, eu sou uma fracassada, porque eu não consigo fazer tudo isso. O que acontece que a outra consegue e eu não? Então, aí é aquela questão da expectativa que eu gero e da comparação. Porque eu olho para a outra, eu me comparo e eu criei uma expectativa. Que se eu conseguir fazer igual àquela mulher ou aquela outra pessoa, aí eu vou ser boa o suficiente. Boa dona de casa, boa mãe, boa profissional, enfim. Como nós somos seres humanos e seres humanos não se comparam, a gente já começa com problema. Porque eu não posso me comparar a outra, ao outro. E aí eu gero uma expectativa baseado nessa comparação. E se eu não posso me comparar e eu criei algo, eu alicercei algo em cima de uma estrutura que não é sólida, ela tende a ruir. Ela vai cair, porque ela não é estável. E depois disso vem o quê? A frustração. Então eu me comparo, eu crio uma expectativa e eu me frustro. Porque eu criei uma expectativa que não é real, que eu não consigo alcançar. Porque não se refere a mim. A gente precisa se comparar conosco. Eu preciso me comparar com o meu eu lá de trás. De um mês atrás, de uma semana atrás. O que eu evoluí, o que eu melhorei, o que eu consegui desenvolver, desempenhar, aprender. Isso sim eu devo fazer. Para que eu possa perceber se eu estou evoluindo ou não. Agora, eu não posso me comparar com outros, porque a realidade da outra, do outro, não é a mesma minha realidade. E aí é aquela história, né, da grama, que a gente sempre acha que a do outro é mais verde, a do vizinho. E aí eu brinquei esses dias, e se ela for sintética? Eu tô olhando, acho que ela é natural e ela não é. Então eu crio uma expectativa de ter uma grama que eu plantei, que é natural, e com uma sintética não dá para comparar. Porque a sintética vai estar sempre verde, porque ela não é viva. Então a gente precisa olhar para nós e aí trazendo a questão das mães, de que não é tudo que acontece com o teu filho, com a tua filha, que é a tua responsabilidade, que foi porque tu é uma mãe ruim. Tu foi uma mãe ruim, então isso aqui aconteceu por esse motivo. Não, nem tudo que acontece é assim.
Pode ser que em alguns momentos possa ter ocorrido alguma falha, alguma coisa, até pode. Mas não é, tudo que aconteceu, tudo que acontece é minha responsabilidade, é tua responsabilidade. Foi porque tu não fez algo. Esse filho, essa filha é um indivíduo, é uma pessoa, independente do pai e da mãe, e que tem as suas escolhas. Mesmo, às vezes, os pais pensam que mesmo quando os filhos são menores, mas eles não fazem as suas escolhas, eles fazem as suas escolhas. Claro que pai e mãe estão ali para orientar, para conduzir, para ir assim no caminho, para ele não se desviar, até porque enquanto ele não atinge a sua formação total, né, da idade adulta, ele precisa de um adulto para orientá-los. Eles precisam. Mas o pai e a mãe não é responsável, não é o culpado. E a culpa é algo que é muito ruim. Quando é imputado a nós culpa, e não traz nenhuma transformação, não traz nenhuma mudança. Porque sentir-se culpado é um peso, é um fardo que gera sentimentos negativos e não gera mudança de comportamento. Não gera uma avaliação, um olhar diferente sobre a situação para nos fazer caminhar na direção oposta, na direção, né, da mudança, na direção de mudar para outros comportamentos, de migrar para outras atitudes. Não. A culpa, ela é um peso, um fardo que nos adoece. É uma ferida que ela vai abrindo cada vez mais se ela não for tratada e curada. Precisa fechar, né? Vai ficar uma marca, uma cicatriz até fica, mas ela se curou, foi curada. Então a gente precisa fazer isso. E a questão da grande responsabilidade, da cobrança de ser perfeito, nos gera essas questões de trazer culpa, porque não se consegue a perfeição, porque nós não somos perfeitos. E das responsabilidades de achar, né, que tem essa responsabilidade sobre a vida do outro. E isso acaba contribuindo e trazendo essas questões, como eu falei, para a própria família. E nesse momento em que as famílias estão muito confinadas, traz um adoecimento. E aí eu sempre falo, né, quando eu acompanho mães e pais, que quando toda essa casa, toda essa família está trabalhando, está se comportando de uma maneira a gerar um relacionamento saudável, divertido, leve dentro da sua casa, isso contribui para a saúde mental de todos, tanto dos adultos, quanto dos adolescentes, quanto das crianças. Porque daí todo mundo fica bem. E aí um acaba contribuindo com a saúde mental do outro. Porque a nossa saúde mental, ela não é algo que eu compartilho só com os adultos. Ou as crianças só com as crianças, ou só com os adolescentes, só no mesmo grupo de idade, ou de faixa de desenvolvimento. Não. Tanto que a gente precisa, eu falo e eu procuro fazer isso pessoalmente, a gente precisa fazer amigos de todas as idades. A gente deve ter amigos de todas as idades. E eu gosto de ter amigos de todas as idades. Até porque eu gosto de conversar, de ver gente, de fazer amizades. Eu não gosto de ficar recluso, sem falar com ninguém. Não gosto. Eu gosto, é uma pessoa que eu preciso conversar com as pessoas. Preciso interagir. E ter amigos de todas as idades é muito importante. Amigos crianças, adolescentes, adultos, idosos. Porque nós não sabemos quanto tempo nós iremos ficar por aqui. Eu não sei se não vai chegar um tempo que todos os meus amigos da minha idade possam ter morrido. E aí? O que eu vou fazer se eu só tinha eles de amigo? Não é? Então a gente precisa interagir com todas as idades, com todas as pessoas, sem distinção. Não é? Isso nos traz um benefício para a nossa saúde mental. Quando a gente cuida da saúde mental do outro, a gente cuida da nossa saúde mental. Quando eu cuido da minha saúde mental, eu cuido da saúde mental do outro também. É aquele do cuidado. Se eu cuido de mim, se eu estou bem comigo, eu vou poder cuidar do outro. Agora, se eu não consigo nem cuidar de mim, eu não vou poder ajudar o outro. E se eu não estou bem, é uma relação minha comigo. Não é culpa do outro, não é responsabilidade do outro. Só que o ser humano, ele, na grande maioria, nós projetamos no outro.
Então, se tá ruim, se eu estou ruim, é culpa do outro, é responsabilidade do outro. É o outro que fez ou não fez. E aí eu atribuo, porque é mais fácil projetar do que eu olhar para mim. Não é? Então, a situação de buscar a perfeição em qualquer situação, sejam mães ou não, não é bom, não é saudável. E eu posso sim hoje não ter tirado o pó de toda a casa, e isso não significa que eu sou uma mãe ruim hoje, e não significa que eu sou uma dona de casa, uma esposa ruim, que eu sou péssima, que eu não dou conta, que eu não sei. Não, que eu sou uma pessoa má. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas são muito maiores e muito mais amplas do que simplesmente eu avaliar ou me avaliar dessa forma, pelas coisas que foram feitas, pelas coisas que foram deixadas ou pelas coisas que eu acredito que deveria ser daquele jeito, porque essa perfeição na grande maioria ela está dentro da nossa cabeça. Nós atribuímos o que é esse perfeito e a gente corre atrás para alcançar. É como correr atrás do horizonte. Quanto mais eu corro, mais o horizonte está longe, porque ele está sempre lá na frente, eu não alcanço ele, não é? Então a gente não aproveita a paisagem, a gente corre olhando sempre lá na frente eu não consigo alcançar. Então eu coloco a perfeição como algo que eu nunca consigo atingir. Eu jogo a pedra lá na frente e quero correr atrás, e daí eu tô sempre jogando, e eu mesmo faço isso, não é? Então, entender que são vários papéis, que nós estamos vivendo um período muito difícil, de muita angústia, de muita ansiedade, de muita incerteza, de muitos papéis precisando ser feitos, né, desempenhados nesse momento, dentro de casa, com tudo, com todas as pessoas lá, com todas as tarefas, e a gente querendo a perfeição. Mas agora a gente vai para o intervalo e eu dou continuidade nesse assunto depois da minha água. Acredite em você, se desligue de tudo, levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar, se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer, isso não vale a pena. Acredite em você. Existe alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a tua aprovação. Mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vá por mim, não vale a pena chorar. Machucar.
janela. O sol brilhou mais forte, hoje cê tá mais bela. Deus te deu mais um dia, não faça dele em vão. Não vá por emoção, abre esse coração. O céu tá lindo, a lua também. Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem. Você conseguiu estar mais forte, valeu o choro e também a coragem. Seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar, se tranca, se calar. Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer, isso não vale a pena. Acredite em você. Oh, oh, oh. Acredite em você. Então seja verdadeiro com você mesmo. Então, pessoal, estamos aqui de volta depois desse intervalo. E aí eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo, que estão, né, nos comentários aqui pelo Facebook. Aqui não é a Ramona Pinto está também na audiência, a Ruth Vale está nos assistindo, Cíntia Dias, Janiele. Vamos ver aqui, o pessoal está, não é, nos assistindo, deixando seus comentários. Então, não é, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, continuem aqui comentando conosco, deixando o seu recado, compartilhando, não é, sobre o assunto, ou deixando alguma pergunta, caso queira fazer, não é, perguntar algo, estarei aqui respondendo para vocês. Então, participem, lembrando que a gente, no final do mês, a gente vai estar com sorteio, né, entre todos aqui que têm participado no Facebook, deixando seus comentários. Então, manda, né, convite para os amigos assistirem e comenta aqui no vídeo, para que depois, lá no final do mês, possa estar participando do sorteio também. Quero mandar um abraço também para Rosane. Eu sei que ela está na escuta do programa, ela sempre está na audiência, né? Aqui pela rádio, pelo Facebook, ou pelo aplicativo. Então, que Deus te abençoe, Rosane. Que Deus possa te ajudar e todas as tuas necessidades, que Deus possa estar ao seu tempo respondendo, né? Tenha certeza que tudo, não é, vai acontecer pelo melhor. Então, um grande abraço para ti e para tua família. E um abraço a todos, né, os que estão nos assistindo, embora não tenham comentado aqui, mas que possam receber, né, aí o nosso abraço, e que Deus abençoe vocês. E continuando, né, falando sobre a questão da perfeição, da busca da mãe perfeita, eu queria, né, estar trazendo para vocês essa questão de que muitas mulheres chegam até o consultório e falam assim: eu aproveito esse horário, eu venho aqui na terapia para eu descansar. Daí assim, tá, mas como assim, né, para descansar? Porque daí acaba que sai um descanso um pouco caro, porque tem que pagar aquele descanso ali, né? E daí a mãe fala assim: sim, é porque aqui é a única hora que eu consigo ficar sozinha, sem ninguém, sem a casa, sem filhos, sem ninguém. E aí vocês conseguem perceber o quanto que esse relato nos traz a questão da exaustão dessa mulher. Porque ali no consultório, naquele ambiente, ela consegue sim se desprover da sua couraça ou da sua roupagem de perfeição. Ali ela pode simplesmente ser ela, ser aquela mulher, não é, frágil, com seus problemas, com suas dores,
com seus medos, não é? Ser cuidada, porque ali é um espaço em que ela não precisa cuidar de ninguém. Ali no consultório, ela chega para ser acolhida, para ser ouvida, para ser, não é? Para ter aquele tempo para ela. E aí muitas mulheres relatam isso. Não foi uma ou duas, algumas que já falaram isso. E o quanto que isso precisa ser olhado com mais atenção, porque quem cuida, quem demanda mais atividades e tarefas como cuidador, né, da família, enfim, ou seja qual for a forma de cuidado, precisa em algum momento parar e ter a sua bateria, suas energias recarregadas. Não tem como eu só oferecer, ofertar e nunca receber. É uma troca. A gente precisa ser reabastecido para poder ajudar e ofertar e ter algo a entregar para o outro. Se eu nunca recebo, eu vou chegar ao esgotamento, porque daí eu vou ir doando só, vou entregando, e aí chega um tempo, uma hora que acaba, que não tenho mais como. E aí eu também passo a precisar, eu também passo a ter necessidades, né? Então, esses relatos nos mostram que essas mulheres, e mais agora ainda, porque muitas mães chegam e dizem assim, eu não aguento mais que não tem escola, eu não aguento mais ter que trabalhar em casa, né, home office, eu não aguento mais, porque não estão conseguindo, porque elas não estão sendo cuidadas, porque elas não estão recebendo a atenção delas, não é? E às vezes também de quem está ao seu redor. Porque como a pessoa se mostra forte, se mostra, não é, ali muito resiliente, a nossa tendência é imaginar que aquela pessoa não precisa de ajuda, porque ela é forte, porque aquela pessoa é forte, porque ela dá conta. Só que até mesmo os fortes caem. Os fortes precisam de ajuda, precisam de cuidado, precisam de apoio, porque senão eles vão fracassar. Porque não existe, todos nós somos humanos, não é? Então não existe uma força maior aqui ou ali que não acabe, que a gente não, que dure para sempre, se não for sempre fortalecido, abastecido, nutrido, tratado. Não. Então é necessário, não é, para poder se dar conta de ir fazendo tudo aí, organizando dentro daquilo que é prioridade na nossa vida, do que é importante, do que eu quero fazer, para poder ter uma organização e eu dar conta. Tem até um tempo atrás eu li num devocional e ele tinha no final umas dicas assim para as mulheres, a questão até de sugestão para a organização da sua casa. O que eu vou fazer todos os dias, as mesmas atividades? Todos os dias eu vou lavar, eu vou passar, vou arrumar a casa, todos os dias? Ou eu vou estabelecer dias que eu tenho para tirar todas as roupas da casa e colocar para lavar, dias que eu vou cozinhar e deixar muitas coisas pré-prontas, dias que eu vou cuidar das roupas da família para lavar, dias que eu vou fazer isso, dias que eu vou fazer aquilo, porque isso administra o tempo, coloca uma organização do que vai ser feito a cada dia e faz com que o tempo sobre para quê? Para o cuidado, o autocuidado. Cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Como que vai cuidar? Tendo tempo para fazer a sua leitura, tendo tempo para, se gosta de fazer um crochê, um tricô, uma pintura, um bordado, um desenho, qualquer coisa, escutar um louvor, cantar, brincar, o que for, pegar sol, sentar para pegar sol, brincar com os bichinhos, seja o que for, mas a pessoa vai ter o seu tempo disponível ali para fazer algo que lhe agrada, algo que lhe traz satisfação naquele momento. Hoje a gente precisa muito achar atividades e achar coisas agradáveis, diferentes e divertidas, resgatar, buscar, explorar a nossa criatividade para fazer coisas dentro de casa, porque a gente não está podendo sair. A gente não pode viajar, a gente não pode sair para jantar, a gente não pode fazer muitas coisas.
Então a gente tem que inventar aonde, criar aonde? Dentro de casa. Para quê? Para que mesmo naquela, entre aspas, rotina, possa haver um novo, algo novo, mesmo dentro de casa. Não dá para fazer o dia da pizza, dá para fazer o dia de um jantar X, Y, mesmo sendo em casa. Vamos todo mundo colocar uma roupa legal, vamos todo mundo colocar uma roupa bonita e vamos sentar ali como se a gente tivesse ido no restaurante, mesmo que a gente esteja em casa. Então dá para fazer isso. Vamos pegar as crianças, vamos fazer um desfile com os filhos, vamos fazer um desfile de moda, invente alguma coisa, todo mundo participa. Aí a família é a plateia e os filhos vão ser os artistas principais ali do desfile. Então são coisas, às vezes, que dá para brincar, que vai ocupar teu tempo, vai divertir, vai ser leve, vai esquecer um pouco de tanta dor, de tanta perda, de tanto luto que tem nos cercado, e vai nos deixar alegres. Se eu não consigo ficar pelo menos muito feliz, porque a gente sente todo esse clima que está ao nosso redor, mas pelo menos a gente vai conseguir ficar alegre. A gente vai se manter, não é, aqui nessa média, que é o estar alegre. Porque eu tenho que estar alegre, eu devo estar alegre. Sabe por quê que eu devo estar alegre? Independente do que está acontecendo na minha vida, porque eu estou respirando. E hoje é tão difícil, tem muita gente que não está conseguindo respirar, que está doente. Então é motivo de nós estarmos alegres. A gente acordou, é motivo de nós estarmos alegres. A gente tem uma casa, a gente tem alimento, é motivo da gente estar alegre. Mas eu estou com essa dificuldade. Sim, não estou dizendo que não temos dificuldades, mas a gente precisa olhar por esse lado para poder ter força para resolver as dificuldades e dar conta de organizar isso, para fazer o melhor. Porque se eu me focar no problema, eu só vou enxergar o problema e não vou conseguir olhar o todo, não é? Na sua amplitude. Então a gente precisa sim parar para se cuidar, para fazer, que sejam 10 minutos, 15, mas para fazer alguma coisa que eu gosto, para fazer alguma coisa para mim, alguma coisa que me faz bem e que vai recarregar a bateria, a energia, vai ser saudável, vai me ajudar a então ser uma mãe legal, divertida, boa, a ser uma dona de casa, a ser essa mulher aí dessa casa que vai organizar, que vai ajudar, que vai estar bem o suficiente para poder cuidar dos filhos, das atividades da escola, do seu trabalho, de cuidar da sua casa, de limpar, de faxinar, de lavar, todas as atividades domésticas que precisam ser feitas. Vai conseguir dar conta, e o que hoje não conseguir dar conta, tudo bem. Você não é uma mulher má porque não conseguiu dar conta hoje. Amanhã, continue, faça amanhã. E aí vai organizando, peça ajuda. Todo mundo que mora nessa casa tem que colaborar também, deve, não é? Mesmo que seja uma coisa pequena. Tirar o lixo e levar lá fora. Já ajudou. É menos uma coisa que eu vou ter que fazer. Não é? E sempre lembrar, nós não somos perfeitos. Então não existe a mãe perfeita, não existe a mulher perfeita, não existe o homem perfeito, não existe ninguém perfeito. Enquanto nós estivermos à procura de alguém perfeito, todos os dias eu irei me frustrar. E eu vou viver uma eterna frustração, porque não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas com erros, mas que estão tentando melhorar, que estão tentando fazer as coisas da melhor maneira, que buscam, que querem se comprometer e que querem mudar e que querem fazer algo para melhorar. Não existe pessoa perfeita. Então, enquanto nós estivermos com esse pensamento, nós estaremos sofrendo, porque nós teremos ali conosco a frustração. Tá certo? Então, para a gente encerrar o assunto de hoje, eu quero só compartilhar uma parte de um texto aqui que eu trouxe, que é bem interessante e que é uma reflexão muito importante para a gente terminar aqui o sábado, o programa de hoje. Que diz assim: a felicidade é o trilho, não o destino. Bem, aqui estamos. E quero terminar com uma fábula que meu sogro me contou há poucos dias. Havia um trenzinho que sonhava em crescer, para chegar sua vez de viajar pelos trilhos. Todos os dias,
Quando os trens maiores voltavam de seus passeios, o trenzinho se aproximava e queria saber de todos os detalhes do trajeto. As paisagens, as flores, as cachoeiras, as montanhas, as pessoas. Quando o trenzinho cresceu, finalmente chegou a sua vez de trabalhar. Em sua primeira viagem, o trenzinho não conseguia disfarçar a alegria. Ele cantarolava no caminho entre cada estação e cumprimentava com um grande sorriso cada passageiro que entrava em seus vagões. Mas depois de 1 ano, o trenzinho cansou de passar a maior parte das horas do dia viajando, quase sempre pela mesma rota. Entediado, ele parou de saudar as pessoas. Puxava os vagões apaticamente e torcia para que o dia passasse logo para finalmente sossegar. A partir de então, o trenzinho não parava de olhar para o horizonte e pensar que talvez sua vida seria muito mais feliz se pudesse chegar lá. O horizonte parecia mais florido, iluminado e enfeitado com as cores do arco-íris. Um dia, o trenzinho, cansado da sua rotina, deu um basta naquela situação e pulou para fora do trilho. Reunindo todas as suas energias, ele mirou na direção do horizonte e andou, andou e andou. Durante meses, o trenzinho correu de um lado a outro para chegar nesse tal horizonte feliz. Mas sempre que achava que tinha chegado lá, olhava para frente e o horizonte estava distante novamente. Depois de passar anos procurando a felicidade que estava no horizonte, sem encontrá-la, o trenzinho sentiu saudades da sua antiga rotina e começou a entender o valor de tudo que menosprezara e deixara para trás. Ele compreendeu que o horizonte, na verdade, não é o lugar mais longe que nossos olhos conseguem contemplar. O verdadeiro horizonte está nos reencontros diários com as pessoas que amamos, ao voltarmos para casa e percebermos que todos estão bem e não falta ninguém. O verdadeiro horizonte significa se lembrar e se contentar com tantas vitórias que você teve sobre os desafios do passado e que lhe trouxeram maturidade. O verdadeiro horizonte consiste em ter apetite para comer e sono para dormir. O verdadeiro horizonte surge ao ouvir de seus filhos que eles lhe amam. O verdadeiro horizonte reside na felicidade de abrir os olhos e saber que você está vivo, com saúde, para lutar pela vida nas próximas 24 horas. O verdadeiro horizonte baseia-se em agradecer por ter um teto para morar, uma fé para praticar, saúde para viver, esperança para sonhar, um objetivo pelo qual lutar e mesmo uma rotina para cumprir. Descobri que a verdadeira felicidade é a jornada, não o destino. É o trilho, não a estação. Então que esse texto, né, que fala da questão da felicidade, dessa busca incessante, que a gente possa refletir, porque na verdade não é o trilho, não é a estação, é o caminho, é o percurso, não é o fim da jornada. É durante a nossa caminhada que as coisas vão acontecendo e a gente precisa aproveitar. E aí isso sim é escolha. A gente escolhe. Eu escolho aproveitar e viver o hoje que eu tenho presente, ou eu escolho reclamar e viver, não é, na espera do horizonte que nunca vai chegar, porque quanto mais eu ando, mais o horizonte se distancia. Então que vocês possam refletir sobre esse texto, que eu achei muito interessante. Para quem gostou, ele é do livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, tá? Ele é da Carolina Prudente, do José Rafael. É um casal, eles escreveram sobre esse tema e é bem interessante.
E deixa eu ver aqui, pessoal, que tem mais uns comentários. Eu acho que tem mais pessoas que acabaram deixando aqui o comentário. Vamos ver. Cláudia Pinto, bom dia. Ana Paula da Silveira, na escuta. Bom dia, escutando pelo aplicativo. É verdade, até o mais forte precisa de uma ajuda, um apoio. É isso aí, Ana Cristina. É isso aí mesmo, a gente todos precisamos, sem dúvida. Não tem quem não precise de ajuda e ser cuidado. Que linda reflexão a Ana deixou, exatamente. Eu achei muito bonita também essa reflexão desse livro, né? E como eu adoro ler, eu sempre estou achando alguma coisa pelos livros. Então eu gosto de compartilhar também. E para aqueles que gostam, né? Fica a dica de leitura. Tá certo, pessoal? Então agradeço, né, quem esteve nos acompanhando, quem deixou seu comentário aqui no Facebook, quem esteve assistindo pelo YouTube, enfim, seja o canal que tu conseguiu alcançar e ouvir esse programa, não é? Gratidão, continuem sempre na escuta, sempre nos assistindo e mande seus recadinhos. Aqui a Aline também. Cheguei no finalzinho, mas consegui ouvir a reflexão. Isso aí, Aline, que bom. Mas escuta, assiste depois o programa, vai ficar aí gravado, é só assistir, tá bom? E um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E sábado que vem estaremos aqui, estaremos de volta para mais um programa Psicologia em Foco, trazendo um pouquinho mais de assunto, de conteúdo para enriquecer as nossas vidas, que eu também aprendo quando eu fico falando aqui com vocês, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até o sábado que vem. Soubéssemos quando iríamos partir daqui, e se hoje fosse teu último dia, e se a cada abraço fosse acrescentado um dia mais? Será que você iria abraçar todo dia os seus pais? Sorrir para o estranho, ajudar um amigo e ser mais que alguém que viveu uma vida normal. O tempo não volta, vê se não demora, não deixe pra depois o que pode ser feito agora. O amor não rejeita, logo vem a colheita. Deixe o que ficou para trás, abra os braços pra amar e ter mais. E se tivesse mais amor, e no amor tivesse mais calor, o perdão que eu preciso iria dar, e nada em troca esperar. Faria o meu melhor, estenderia a mão, teria compaixão. E se eu ouvisse o coração, faria o bem a quem me traiu, sorriria a quem me deixou, perdoaria quem me feriu, e todos os dias ainda mais amaria, se tivesse mais amor. O tempo não volta, vê se não demora. Não deixe pra depois o que pode ser feito agora. O amor não rejeita, logo vem a colheita. Deixe o que ficou para trás, abra os braços pra amar e ter mais. E se tivesse mais amor, e no amor tivesse mais calor, o perdão que eu preciso iria dar, e nada em troca esperar. Faria o meu melhor, estenderia a mão, teria compaixão. E se eu ouvisse o coração, faria o bem a quem me traiu, sorriria a quem me deixou, perdoaria a quem me feriu, e todo
ainda mais amaria se tivesse mais amor. E se tivesse mais amor, e no amor tivesse mais calor, o perdão que eu preciso iria dar, e nada em troca esperar. Faria o meu melhor, estenderia a mão, teria compaixão. E se eu ouvisse o coração, faria o bem a quem me traiu, sorriria a quem me deixou, perdoaria quem me feriu, e todos os dias ainda mais amaria se tivesse mais amor. Assim seria, assim seria.